Então, pessoal, aqui vocês vão ver, ó, que eu já tenho a bola animada, tá? Por que eu fiz isso? O que vocês precisam pensar antes de tudo? Vocês precisam pensar, eu tenho objetos na minha cena que vão ser movidos pelo personagem? Sim, não, como que esses objetos vão ser movidos? Eles vão ser movidos, o personagem segura o objeto e carrega, e solta em algum lugar, ou o personagem fica com ele o tempo inteiro na mão, ou ele simplesmente bate nesse objeto e esse objeto se mexe, tá? Outra coisa, vocês têm objetos na cena que interagem com o usuário transferindo força, por exemplo, ou, por exemplo, o personagem está em cima de alguma base móvel, ele está em cima de um skate, por exemplo, ele está em cima de alguma plataforma que cai, ele vai subir escada, é uma escada rolante, o que vai ter esses objetos na cena? Então, eu faço o quê? Eu animo primeiro esses objetos. Vocês precisam pensar como a gente vai fazer animação no 3D pose to pose, tá? Não caiam na bobagem, então como eu já falei para vocês, não caiam na bobagem de tentar fazer straight ahead. Por quê? Porque vocês vão sofrer muito. A animação 3D tende a ser uma animação limpa. O que significa isso? Eu vou colocar somente os keyframes extremamente necessários. Eu não vou estar enfiando keyframe para tudo que é lado aqui para fazer uma animação que é simples, certo? Porque esses quadros chaves a mais que eu coloco vão deixar minha animação toda truncada e vai ficar horrível. Então a gente só vai botar os quadros chaves estritamente necessários e depois nós vamos ir refinando essa animação e melhorando ela. Então a gente tem que ter uma base muito bem construída. O nosso timing tem que estar perfeito logo de início e depois a gente, claro que pode mudar esse timing, mas depois a gente vai refinando. Então eu gosto de primeiro fazer os objetos se mexerem. Claro que os objetos que, por exemplo, ele bate, ou os objetos que têm uma animação independente do personagem, eu animo antes. Agora, se o personagem vai locomover algum objeto, ele vai pegar esse objeto e soltar em outro lugar, vocês vão fazer toda a animação dele primeiro, da mão dele, e depois a gente vai fazer esse objeto seguir essa mão, certo? O objeto vai ir sem vocês precisarem animar. A mão mexeu, então ela vai carregar esse objeto. Agora, se for, por exemplo, uma espada, uma lança, alguma coisa que o personagem fica o tempo inteiro e vocês precisam pegar o alcance desse objeto, então vocês podem fazer a animação já linkando esse objeto na mão do personagem, tá? Para fazer os movimentos dele. Então, aqui vocês vão perceber que eu primeiro animei a bola, ó. Vocês já têm o storyboard de vocês já têm o animatic de vocês, então vocês já sabem o que vai acontecer com os objetos na cena. Então vocês podem botar mais ou menos o tempo que vai acontecer, tá? Aqui o que eu fiz, ó, os meus objetos eu também coloco elementos para animá-los, tá? Então eu faço a animação no Point Helper que eu linkei a minha bola. Então, se eu tiver assim, eu tenho uma lança, criem para o cabo da lança um point helper ou um controlador, tá? Que vai ser onde essa lança vai ser linkada. Por exemplo, o cabo de uma espada ou até o negócio lá para escalar. Vocês criam um point helper ali, alinhem, deem um quick align com o cabo dele ou posicionem ele onde vocês querem. E aí linkem o objeto de vocês a esse objeto. E esse point helper que vocês linkam com a mão, tá? Todos os outros objetos, tem uma bola, então cria um point helper para ele. A gente não anima o nosso o nosso objeto, e sim os point helpers dos controladores, tá? Então vocês vão perceber qual é a primeira coisa que vai acontecer, ó. Eu vou criar os quadros chaves para esse point helper, mas como que se criam quadros chaves? Nós temos duas formas de fazer isso, e eu vou criar algum objeto aqui para vocês perceberem como é que se faz. Então, olha aqui só, eu tenho esse box e eu quero movimentar ele na minha cena. Para isso, vocês vão fazer que nem eu falei para vocês agora mesmo, tá? Vocês vão criar um point helper.
Esse Point Helper, eu vou no Shift A e dou um Quick Align com esse objeto. Ele vai se alinhar com o pivô do objeto, tá? Se eu quiser jogar mais para cima, beleza, mas ele vai se alinhar com esse pivô. Depois disso, eu vou linkar esse objeto no meu Point Helper. Claro que, se eu quiser qualquer outra animação, eu quero que ele se mova, eu quero que ele tenha qualquer outro tipo de movimento que influencie essa forma, eu tenho que pensar bem se eu não vou ter que fazer um esqueleto para ele, tá? Então, olha lá, aqui eu tenho meu objeto, eu linkei ele com o meu Point Helper, então agora ele segue o meu Point Helper, ok? Vocês podem zerar a transformação dele também, que aí ele vai sempre voltar para essa posição inicial. E como é que eu crio quadros chaves? Existem muitas formas de se criar quadros chaves, tá? E existem, e aqui elas estão as principais, além de aqui, ó, tá? Então, digamos assim, ó, eu quero criar um quadro chave de posição. Eu posso fazer várias coisas. Uma delas, clicar com direito aqui em cima, ó, e criar um quadro-chave só de posição, e aí vocês vão ver que esse quadro-chave fica vermelho. Eu posso selecionar o Set Key, mover o meu objeto, e então, nos filtros, deixar só posição e criar o quadro-chave. E aí vocês vão ter que ter muito cuidado com esse Set Key, porque o Set Key, ele cria o quadro-chave depois do posicionamento. Então, olha aqui, ó, se eu movimentei o meu objeto, tá? E não criei o Set Key, não cliquei no Set Key, ó, quando eu mexer, aquela posição já não existe mais. Então, imaginem num personagem que são trocentos coisas que vocês, trocentos controladores que vocês têm que mexer. Se vocês não estiverem ligados o tempo inteiro, às vezes vocês passam um tempão criando uma posição e vocês perdem essa posição. Então, eu não gosto muito de usar o Set Key. Eu prefiro o Auto Key. O que é o Auto Key? Eu deixo ele sempre ligado e aí vocês vão perceber, ó, que tanto um quanto o outro fica vermelha a minha tela. Isso significa que eu estou animando, tá? Então, só que aí vocês têm que ter um outro cuidado. Se o meu AutoKey está ligado e eu mexer por qualquer motivo, olha lá, ó, ele já vai criar o meu quadro-chave, tá? Além desses, o que mais eu posso fazer? Eu posso criar ele aqui, ó. Então, o meu quadro-chave vai estar criado, ó. Certo? Estou criando quadro-chaves ali também. Agora vocês vão notar aqui, ó, por que que quando eu estou animando, ele está pulando de um quadro para outro e não está suave esse movimento. Isso aqui que eu estou fazendo é o blocking, tá? O que é o blocking? Eu vou animar sem intervalo. Eu deletei assim, ó, eu selecionei os quadros-chaves e deletei. O que que é isso? Como é que eu faço isso? Por exemplo, eu vou criar aqui uma animação, tá? A minha animação é, ele sai daqui, aí ele lá no 10, ele vai chegar aqui, tá? Então, ó, mas ele tá pulando, porque aqui, ó, eu tenho o meu gráfico, e nesse gráfico, ele tá para blocking. O que que é o blocking? São esses pulos. Então, quando eu crio várias posições no blocking, eu sei que essas posições elas não estão intervaladas. O fato delas não estarem intervaladas me ajuda a perceber somente o timing dessa animação. Então, eu aconselho vocês a criar no AutoKey tudo com o blocking inicialmente. Por quê? Porque se vocês intervalarem, vocês vão ver coisas que talvez não seja aquilo que vocês realmente querem. Como, por exemplo, uma animação mega suave. Aí vocês não conseguem enxergar o que está errado nela, porque ela já está suave, entende? Então, com o blocking, vocês checam o timing. Vocês veem assim, aqui tem que ser mais acelerado, aqui tem que ser menos acelerado, aqui tem que ser... vocês vão checar só esse tempo de um quadro-chave e o outro. Agora, se vocês estiverem já com easy in, easy out, fica mais difícil de enxergar aquilo que vocês precisam ver nesse início. Num segundo momento, nós vamos trabalhar só o spacing, que é essa questão do gráfico, esse easy in, esse easy out, tudo em relação ao spacing. Tá? E eu vou ensinar vocês a colocar espaços, buracos na animação de vocês,
que vai permitir que melhore ainda mais esse spacing. Então, nesse momento, a gente vai criar animação só assim. Então, já deixem o Max de vocês setado os arquivos para esse aqui, tá? Que é o spacing. E eu aconselho que vocês trabalhem com o AutoKey ligado, porque senão vocês vão sofrer um bocado, tá? Então, como eu já falei para vocês, ó, se vocês quiserem criar quadros chaves, vocês podem deixar o AutoKey ligado e ele vai criar, olha ali, ó, exatamente o quadro-chave que vocês mexeram. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com rotação, ó, ele vai criar um quadro-chave verde. Tá, mas onde é que está o início, ó? Olha ali, ó, vocês viram que ele só girou aqui. O AutoKey tem esta questão, ó. Se eu colocar lá no 35 e girar, tá? Ele vai criar, ó, a rotação ali, mas partindo do início. Vou mostrar para vocês aqui assim, ó. Por exemplo, eu tô com o 0, não tem nada no meu 0 lá, tá? E eu quero fazer uma animação, ó. Viu? É como se o meu 0 agora tivesse essa animação inicial. Agora, se eu quisesse que essa animação começasse lá adiante, eu precisaria levar isso lá adiante, certo? Ou então, o que eu faço? Eu boto em algum desses aqui de snapping, crio o ponto 1 e depois movo, tá? Então, com o AutoKey, vocês precisam cuidar isso, porque vocês vão criar desde o 0. Então, o 0 vai ser a posição inicial e a posição final de vocês vai estar aí onde vocês colocaram a trackbar de vocês. Cuidem muito isso, porque às vezes vocês estão lá no frame 200 e perceberam que querem mexer em alguma coisa que vocês ainda não tinham mexido. Ele vai começar a animar desde o 0, então cuidem para não atrapalhar ou fazer qualquer porcaria lá com a animação de vocês, ok? Então no próximo vídeo agora eu já vou começar a mostrar para vocês o blocking e a gente vai começar então a animar efetivamente esse personagem, tá? Eu vou mostrar para vocês só uma coisinha antes, olha aqui, ó. Meu personagem, ó, ele tá pulando, mas ele tá pulando porque eu fiz várias posições, um quadro-chave depois do outro, tá? Só tem um frame entre cada quadro-chave. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Olha aqui, ó. Eu vou pegar o meu personagem assim, do jeito que ele tá, vou selecionar Shapes, vou selecionar todas as minhas formas, tá? E vou dar um Set Key nele. Esse Set Key, ele tem que ter posição, rotação e Custom Attributes, tá? Por que isso? Porque senão ele não vai criar posições chaves para esses que têm custom attributes, como os dedos e as pernas. Então, quando eu fiz isso, ó, eu clico no Set Key e ele vai criar um quadro-chave com essa posição. Como é que eu faço para andar com a minha trackbar dessa forma como eu estou fazendo aqui, ó? Vocês vão clicar no Ctrl e no Alt e no Shift, mantém no botão direito, botão esquerdo, tá? Ctrl Alt, botão esquerdo, fica pressionando e arrasta. Ó, aí vocês entram nos valores negativos. Então, lá no 0, ó, eu vou deixar uma posição dele mais relaxado. E no 1, eu vou criar, no -1, eu vou deixar ele nessa T-pose. Depois eu posso jogar os dois mais para trás, se eu quiser, certo? E aí, ó, tá? Depois eu arrasto se eu quiser. Mas eu inicialmente vou deixar no -1 e no 0. E vou seguir a minha animação a partir do 1. Então, olha aqui, ó. O 1, ó, é a minha posição inicial. Tá? Agora, nos próximos, então o que vocês fazem? Primeiro, transformem essa T-pose
em quadros chaves, selecionando todas as formas, tá? Aqui. Ó, aqui ela não estava na posição certa. Então, tá? Ó, na posição 1, tentem já relaxar esse personagem. Por que relaxar o personagem? Essa não é uma posição que eu usaria, mas aqui, ó, eu já tentei mais ou menos organizar o que, ó? Relaxar ombros, tá? Relaxar o quadril. Vou deixar no alto aqui para ajustar essa posição. Então, ó, relaxar o quadril e as pernas, deixar elas mais um pouco flexionadas. Tentar melhorar um pouco a coluna, deixar essa coluna mais relaxada, ó. Deixar a coluna mais relaxada, cabeça também relaxada, tudo mais relaxado, porque fica mais fácil eu começar a posicionar de uma posição assim, ó, que ele tá como se fosse ser animado, certo? Então, depois, ó, eu parto para a primeira posição do personagem. Então, é basicamente isso. A partir daqui, então, ó, eu vou jogar tudo para lá, vou trabalhar com o meu AutoKey ligado e com esse tipo de gráfico aqui. E agora no próximo vídeo eu já vou mostrar algumas coisas importantes desse posicionamento do personagem para vocês. Então até o próximo.